Olá, professores, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para nosso subsídio de aula da Escola Bíblica Dominical. Nós hoje trataremos a lição número 4, que tem como tema liderança espiritual, né? O texto-chave se encontra em Atos 6, versículo 3, que vai dizer assim: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Nós temos aqui 2 objetivos que a comentarista coloca. Primeiro, é aprender sobre uma exigência indispensável. E o 2, entender a importância de uma vida equilibrada para exercer a liderança. A leitura bíblica está em Gálatas, capítulo número 5, verso 16 a 26. Não vou ler aqui, mas resumindo, Paulo trata como nós devemos viver a nossa vida, pelo Espírito Santo. E aí ele coloca o versículo tão famoso, verso 22 do capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então Paulo faz uma recomendação a vivermos pelo Espírito. Falando de liderança espiritual, obviamente que o primeiro requisito para uma liderança espiritual é você ser espiritual, é você viver pelo Espírito. Nós falamos um pouco na primeira aula sobre Jesus sendo o maior exemplo para nós como líder, e Jesus, como a própria comentarista coloca, Jesus é um líder espiritual. Ele conduz ao povo a um reino espiritual, a uma vida espiritual, né? Nós temos 2 pontos a separar, que é uma liderança natural dentro do seu trabalho, dentro da sua sociedade, e uma liderança espiritual, que é uma liderança que te leva a um caminho distinto do terreno, né? Então, como funciona isso? Falando de liderança espiritual, nós temos como professores, como líderes, a tarefa de conduzir o nosso grupo de jovens, seja ele de jovem, de homens, de mulheres, a um caminho para o céu. A liderança espiritual tem o intuito de fazer o seu grupo, junto com você, levar ao caminho da salvação. E o primeiro requisito, e aí a comentarista coloca aqui, é ser cheio do Espírito Santo, uma exigência indispensável. Vamos entender um pouquinho mais, e aí, professor, você tem a liberdade e a responsabilidade de tratar isso com o jovem, né? Ser cheio do Espírito Santo. Nós vivemos hoje num contexto de vida onde a busca por ser cheio do Espírito Santo está cada vez pior. Muitos jovens e adolescentes não têm o desejo de buscar a presença de Deus. E a nossa missão como o líder espiritual é tratar isso com o jovem, tratar isso com o adolescente. Nós, como professores e líderes, é importante a gente trazer essa realidade ao jovem, né? O jovem que quer, não precisa ser o líder, propriamente dito, mas o jovem que quer viver cheio do Espírito, o jovem que quer viver um sobrenatural com Deus, é indispensável que ele seja cheio do Espírito. E aqui ela coloca alguns exemplos de acordo com o livro de Atos. Estevão, por exemplo, foi um homem escolhido, nós lemos no texto-chave, que ele foi escolhido. Mas é interessante notar, e a gente vai voltar aqui, que o texto vai dizer que escolham homens com bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo, muitas pessoas, até pelo um contexto pentecostal, trata muito do movimento, de ser cheio do Espírito Santo, do falar em línguas, do tratar ali o movimento e tal, mas não é só isso. Obviamente, para o nosso contexto pentecostal é muito fundamental e importante o dom de línguas, propriamente dito, o movimento,
Mas ser cheio do Espírito Santo trata muito do seu caráter, trata muito da condição que você coloca para a sociedade, trata muito do seu testemunho perante a sociedade. Um líder cheio do Espírito Santo é um líder que tem caráter, é um líder que tem um caráter de Cristo, é o líder que conduz o seu povo perante a palavra de Deus, é um líder que é imitador de Cristo. Então Estevão foi escolhido por ser cheio do Espírito Santo, por ele dar um bom testemunho, por ele ter sabedoria em momentos assim. Ser cheio do Espírito Santo não é uma tarefa fácil. Nós vemos, diante de toda a Escritura, que a briga, e até nos dias de hoje, a briga realmente é contra a carne, contra o Espírito. Paulo, aqui mesmo em Gálatas, ele faz essa divisão, primeiro com os frutos da carne, primeiro com os frutos do Espírito, e ali ele recomenda a igreja a viver pelo Espírito. Então a luta ela é constante, mesmo para nós, professores e líderes, mas nós temos que passar essa imagem, passar esse testemunho aos nossos jovens, porque nós vamos conduzir este povo. Nós vamos ver aqui, um pouco mais nas lições posteriores, líderes que conduziram o povo, líderes que mostraram ali o relacionamento com Deus e ali as pessoas acreditavam. Então quando nós estamos em posição da liderança espiritual, seja ela qual for, pastorado, líderes, regentes, líderes de algum departamento, responsável por conduzir um povo, nós temos que dar um bom testemunho. É isso que vai nos levar a um passo a mais para uma liderança espiritual. Seja ela também, é importante salientar o seu jovem, que está no começo de carreira profissional, que de repente almeja ali um cargo de confiança, um cargo de liderança, né, no seu trabalho. O bom testemunho é fundamental para também buscar esse tipo de objetivo, porque uma liderança espiritual nos leva a melhorar o nosso caráter, nos leva a melhorar a nossa condição como ser humano, nos leva cada vez mais, com a unção do Espírito Santo, a ter um bom testemunho, um bom relacionamento dentro do seu trabalho. Nós aprendemos muito isso de que quando nós temos um líder espiritual que nos leva ao céu, possivelmente nós vamos aprender com esse líder também lá fora, levar esse aprendizado para fora. Essa é a função da igreja, chamados para fora. Essa liderança espiritual, ela começa e ela tem que ter um processo muito bem feito dentro do contexto da sua juventude, dentro do contexto ali da sua comunidade. Então, Paulo, ali a Bíblia vai nos dizer que Estevão foi escolhido por ter um bom testemunho, por ser cheio do Espírito Santo e por ter sabedoria. Então, o primeiro requisito para um bom líder espiritual, para uma boa liderança espiritual, é ter um bom testemunho. Paulo também foi um exemplo, quando foi visitado por alguém, Ananias, Deus ele envia Ananias ali para a conversão de Paulo, e quando Ananias chega e fala a Paulo para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Ali Deus tinha um chamado, tinha um propósito na vida de Paulo. É fundamental entendermos que para ter uma liderança espiritual, para uma liderança espiritual, é fundamental falarmos da palavra de Deus. Um líder espiritual tem que ter a palavra de Deus como seu guia, tem que ter a palavra do Senhor como seu guia, a voz do Senhor, e o relacionamento com o Senhor é fundamental para aquele que é cheio do Espírito Santo. Não há um avivamento sem a palavra, sem a oração, sem o movimento do Espírito mesmo através da palavra de Deus. Nós não vamos ver casos de que o movimento do Espírito Santo foi apenas um movimento sem a palavra de Deus ali colocada. Então, o movimento ou ser cheio do Espírito Santo é você ser um bom testemunho, como nós falamos, e ter a palavra de Deus como verdade para a sua vida. Como nós vamos ser cheio do Espírito Santo, ser um bom líder espiritual, se o nosso manual de fé não esteja conosco? Então é fundamental para uma liderança espiritual, para um líder que quer ser cheio do Espírito Santo, é ter a palavra de Deus. E esses requisitos, professores, eles não são só para nós como líderes e como professores. Eles vão também de encontro com a sua juventude, com a sua mocidade.
É fundamental colocar isso na sua aula, e a importância de ser cheio do Espírito Santo não é apenas um requisito ou uma exigência propriamente de uma liderança. É uma exigência para nós como cristãos, para nós como crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos que procurar ser cheio do Espírito Santo, buscar ter um bom testemunho dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, buscar a palavra de Deus como nosso guia. É muito importante para nós, professores, colocar essa condição para o seu jovem. Jovem que às vezes tem uma oscilação muito grande, tem um movimento muito grande de ir mais para lá do que para cá, né? Nós conhecemos muito isso. Então é fundamental, dentro da sua sala de aula, professor, colocar isso em condição imprescindível. Ela coloca aqui mais um exemplo. Claro, professor, que aqui ela coloca 3 exemplos, Estevão, Paulo e Barnabé. Eu vou falar um pouquinho sobre Barnabé, mas você como professor pode procurar, e tem muitas evidências também no Novo Testamento de homens sendo usados, líderes usados por Deus para trazer um impacto naquela sua geração. Então, você está livre para fazer e tentar procurar mais evidências e mais exemplos. Muito importante citar e colocar exemplos bíblicos para até para o auxílio do seu jovem o entendimento da aula. Barnabé foi um homem cheio de fé e do Espírito Santo e ensinava a muitos. Perceba que estar cheio do Espírito Santo precisa haver um ensinamento da sua parte. O líder espiritual conduz o seu povo, o seu grupo a um lugar diferente, como eu já comentei aqui. Então, quando você coloca essa condição ao seu grupo, você precisa ensinar o seu grupo. Um grupo sem um ensinamento é um grupo que não tem preparo. Perceba o exemplo dentro do seu trabalho, por exemplo. Se você tem um líder que hoje não te instrui, não te ensina, não mostra o caminho, como que você vai exercer a sua função? Você foi contratado para aquilo, mas você tem recomendações e orientações a ser colocadas que vá do seu líder colocar você. Mas como nós vamos aprender se não tem alguém que ensine? E aí, voltando para a parte espiritual, é basicamente a mesma coisa. Nós temos o caminho. Nós temos um jovem, por exemplo, que foi convertido recentemente. Você, como líder espiritual, o que fazer para esse jovem? Nós temos uma cultura que, quando uma pessoa se converte ou quando uma pessoa vem à igreja, 3 domingos seguidos, 4 domingos seguidos, a gente já coloca ele ali no grupo, deixa ele ali no grupo, vamos seguindo, vamos colocando as rotinas, os trabalhos e vamos fazendo. Mas cadê a importância de você ensinar o caminho àquele jovem? Tratar aquele jovem, de repente, algum trauma que ele tem, tratar o jovem um pouco mais a fundo e trazer ele para um caminho de verdade. Porque só conduzir o povo não é uma tarefa difícil. Jesus mesmo era guiado por diversas multidões, mas quando ele vira para a multidão e fala, olha, se vocês querem me seguir, tome a cruz e siga-me. Se você ama o seu pai e sua mãe e ama mais do que a mim, você não tem parte comigo. E ele vai terminar dizendo, tome a sua cruz e siga-me. E aí metade foi embora. Então, para que nós possamos conduzir um povo para o céu ou para o caminho da salvação, tem que ser tratado, tem que ser ensinado, tem que ser colocado nessa condição. E aqui, Barnabé nos dá esse exemplo. Ser cheio do Espírito Santo também é ensinar, é disciplinar, é discipular aquele jovem, de repente, para o caminho, voltar ao caminho e seguir junto na mesma caminhada. Então ela cita 3 exemplos aqui. Obviamente, como eu falei, você, professor, está está livre para fazer a sua aula e citar mais alguns exemplos aqui que a comentarista coloca. Então, ser cheio do Espírito Santo quer dizer muito mais do seu caráter, daquilo que você está aqui dentro. A nossa carne sempre, às vezes, fala mais alto, mas nós temos que lutar contra isso e tratar ser cheio do Espírito Santo aqui dentro. Às vezes não tem um movimento, às vezes não tem o falar em línguas, às vezes não tem toda aquela condição pentecostal, mas por dentro você está quebrantado.
por dentro você está cada vez mais buscando o relacionamento com Deus. E isso faz você cada vez mais ter essa condição de líder espiritual e levar e conduzir o caminho. O líder espiritual, por exemplo, nós podemos citar nossos pastores. Nossos pastores estão numa condição de grande responsabilidade. O anjo da igreja tem uma grande responsabilidade de guiar este povo. Então ele coloca a liderança pastoral como uma condição muito responsável. E ali abaixo tem os líderes, ali, né, colocando para o nosso contexto, os líderes de departamento, onde guia este povo, onde orienta este povo, onde coloca esse povo. Então, nós como líderes, nós como professores também, precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é uma condição, como a própria comentarista coloca, é uma exigência indispensável para um trabalho de liderança espiritual. Que possamos viver nesse primeiro tópico, a buscar, meus irmãos jovens, professores e líderes, viver cheio do Espírito Santo, com bom testemunho, com fé, com poder, com palavra e viver cada vez mais esse trabalho extraordinário e de grande responsabilidade, que é uma liderança espiritual. Então, iremos aqui para o próximo tópico, que ela coloca como manter-se equilibrado, que aparentemente a gente não percebe, mas é muito fundamental e muito importante esse tópico. Diante da nossa vida corrida, manter-se equilibrado é muito difícil. Às vezes, líderes e pastores, professores, rejeitam algum chamado e argumenta-se por falta de tempo, por falta de horário, e não tem isso, trabalho, escola, faculdade, filhos, casa. E é muito difícil realmente manter uma vida organizada e equilibrada. Um líder espiritual precisa e tem como responsabilidade manter este equilíbrio. A Bíblia, e ela coloca aqui em Eclesiastes 7,16, vai dizer: não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? O outro versículo vai dizer: por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa de mãos indolentes, a casa tem goteiras. E ela coloca, em outras palavras, quem não tem equilíbrio acaba tendo problemas por atingir extremos e não encontrar um ponto central. Então, o equilíbrio para a nossa vida ele é fundamental, seja ele para o trabalho, seja ele para uma vida, até propriamente para a obra do Senhor, né? Nós trabalhamos muito e temos uma vida muito corrida diante do cenário que nós estamos atualmente no Brasil e no mundo, em muitos desempregos, muitas falta de ferramentas, falta de condição, né? Mas nós como líderes espirituais e aquele que quer almejar essa liderança espiritual, ela precisa achar o equilíbrio, né? E como nós vamos achar isso? Lá no tópico 1, ser cheio do Espírito Santo nos ajuda a, no momento de fraqueza, no momento de desequilíbrio, no momento de estar perdido, o Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo, como um vento, acalma, como acalmou Elias, o profeta Elias ali naquela caverna. Então, nós precisamos entender que não é só apenas uma responsabilidade. Nós precisamos também ser cuidados. E como que eu vou aplicar isso dentro da juventude? A vida que eles carregam hoje. Hoje o jovem, nós costumamos falar que jovens têm tempo. Mas eles estudam, eles trabalham, eles têm a vida deles, mas eles não têm uma responsabilidade de uma casa, eles não têm uma responsabilidade como marido, como esposa, ele não tem a responsabilidade que exerce de algumas pessoas diferentes. Então o jovem hoje, ele tem, teoricamente, mais tempo. Trabalhar na vida do jovem é essa vida equilibrada, de que às vezes o jovem está tão ansioso para o trabalho, querendo trabalhar e querendo cada vez mais, mas colocar na cabeça daquele jovem, colocar ali uma condição de que temos que ter equilíbrio. Porque a vida não é só trabalho, porque a vida não é só dinheiro, porque a vida não é só a faculdade, enfim, não. Às vezes a gente coloca muito tempo em alguma coisa que não é útil. Nas redes sociais, por exemplo, nós temos esses exemplos. Nós passamos às vezes muito tempo em uma rede social, muito tempo em algo que não vai nos dar utilidade.
e aí nós damos a desculpa de que nós não temos tempo. Mas nós temos tempo, nós temos essa condição. Nós precisamos separar este tempo, equilibrar este tempo, para que cada vez mais nós possamos conseguir fazer uma boa liderança espiritual. Então, meus irmãos, para finalizar essa lição, ela coloca na conclusão a seguinte frase: a liderança espiritual é guiada por Deus quando nos disponibilizando voluntariamente a Ele, dando espaço para que Ele trabalhe em nosso meio. Do contrário, teremos apenas uma liderança natural. Se alguém for cheio do Espírito Santo, significa ter os frutos do Espírito dentro de nós: domínio próprio, mansidão, bondade. Assim, poderemos manter uma liderança espiritual e equilibrada para a glória de Deus. Então, para que a gente possa viver para a glória de Deus, ter uma boa liderança espiritual, coloque isso na sua vida primeiro, professor, mas também repasse isso ao seu jovem. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não quer dizer só o movimento, como nós comentamos. Ser cheio do Espírito Santo, temos que dar um bom testemunho, temos que falar da palavra de Deus e temos que viver a palavra de Deus e viver para a glória de Deus. E assim, o fruto do Espírito vai cada vez mais crescer em nós e assim nós podemos conduzir o nosso povo ou a nossa mocidade, e seja qual for a sua liderança. Ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.